Quantas pessoas, mulheres, homens de Deus que se levantam para fazer a obra de Deus, mas elas se abatem, caem, desistem, voltam para trás, porque um e outro fala coisas sobre ela. E a gente precisa ser madura, né? O suficiente, maturidade, tanto na idade como cristã, para poder saber quem nós somos. Fala um pouco aí, Gisele, sobre isso. Eu estava ouvindo as irmãs falando, né? E a gente vê, assim, a caminhada cristã, é muito bacana a gente entender e a gente ter essa maturidade hoje. Mas será que a gente pensava isso 10 anos atrás? De jeito não. Por que eu falo isso? Porque, assim, como cristã e psicóloga, né? Porque primeiro eu sou cristã, depois eu sou psicóloga, eu consigo trilhar por esses dois caminhos, né? Assim, então, eu penso assim que o que nós somos hoje, o que a gente prega e fala com tanta veemência, talvez a gente falasse também há alguns anos atrás, mas a gente, por isso que eu falei que o autoconhecimento é uma construção diária. Então, por exemplo, o que eu pensava 10 anos atrás, não é que eu trilho e transito, mas porque a gente amadurece. E pelo amadurecimento, tanto cristão como psicológico, de tudo que a gente vivencia, a gente faz escolhas, né? E essas escolhas, quando a gente amadurece, a gente faz escolhas melhores do que antes, né? Então, a gente vendo, a gente trilhando pela Bíblia, né? Muitas pessoas ali, muitos personagens bíblicos, né? Como foram citados, eu poderia também citar alguns, né? Quando a gente vê o próprio profeta Elias, né? Ele, naquele momento ali que ele estava vencendo, né, os profetas de Baal, o autoconhecimento dele ali era de uma pessoa vencedora, né, fazendo ali através, né, da força do Senhor, descendo o fogo do céu, e aquilo ali era o poder, né? E depois, a hora que passou esse momento, que ele soube que alguém queria matá-lo, o que ele fez? Qual foi a camada da cebola que ele agiu, que eu brinquei no começo, né? Foi de fugir, né? Uhum. Então, ali, não que assim, que a gente, como eu falei, né? Dupla personalidade, não é isso. Mas são camadas, né, que nós temos, mas que tudo é a cebola, né? Mas que a gente vai reagir de acordo com situações. A gente age diferente, sim, né? Então, a gente percebe que isso acontece, porém, quando como nós somos servas de Cristo, servas do Deus vivo, então a gente tem a quem recorrer, a gente tem essa maturidade que nós temos, né? Então a gente, vamos orar, vamos agir, né? O meu autoconhecimento está pautado no Senhor, né? Então a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai melhorando. Isso tudo ligado em Deus. Porém, como eu disse, é uma construção diária. E se a gente não faz isso, ao longo de algum momento da vida, a gente acaba se perdendo. Como nós vemos pessoas, né? Irmãos em Cristo, na Bíblia mesmo. Algumas pessoas que eu estava até conversando nos bastidores aqui, né? Quando eu cheguei, né? Existe uma coisa que a psicologia chama de crença limitante, né? Então, o que é uma crença limitante? Quando a pessoa ela acaba acreditando que ela é algo e que, na verdade, ela não é aquilo, foi o que falaram. Uhum. Foi o que ela ouviu durante toda a vida. Então, a gente percebe muito isso quando eu atendo, por exemplo, criança, adolescente. Não vai ser nada. Não vai chegar em lugar nenhum. Será? Mas a pessoa acredita. Você vai ser eternamente isso e aquilo. Rótulo, né? E como a pessoa, às vezes, não tem esse autoconhecimento bíblico e psicológico, o que vai acontecer? A pessoa acredita. Acredita e acaba, né, trilhando um caminho aí, não de vencedor, não de conquistas, mas às vezes um caminho que a pessoa acaba chegando em algo, mas um caminho mais assim, mais lento ou talvez mais derrotista. E é isso daí que a gente, né, sempre trabalha, né, no caso falando da psicologia, através de uma habilidade social, de um treinamento, né, como fazer, como melhorar, como enfrentar. Né? Enfrentar na força do Senhor, sim, é o principal. Mas enfrentar também como pessoa. Não, eu não sou isso. E isso me faz lembrar rapidinho, né, de Jabes.
quando a Bíblia fala sobre a oração de Jabes, é a coisa mais linda. Mas é curtinho, a Bíblia fala sobre Jabes. Então, a Bíblia fala assim, que Jabes era mais ilustre que seus irmãos. E ele fez uma oração, porque a família, os irmãos, né, viviam alguns problemas e algumas coisas ali, né? A Bíblia não relata exatamente o que era, porém, ele fez uma oração diferente. Ele falou, Senhor, amplia minha tenda. Né? Alarga, né? Então ali a gente, poxa, então quer dizer, talvez o que falaram, o que definiram, ele falou, não, vou fazer aqui diferente, através da oração. E realmente depois fala, né, que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Então eu acho fantástico, né, o que a gente está se propondo ali. Ele teve esse autoconhecimento, né? E aí ele mudou a história da vida dele.